E eu recebo novamente aqui no programa referencial o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, para tratar de um assunto que a gente já até debateu bastante aqui no programa, né, Dr. Jairo? Que é sobre a doença de Parkinson. Mas como o mês de abril é um mês dedicado à conscientização da doença, nós resolvemos convidá-lo novamente para falar um pouco mais, explorar um pouco mais a questão da cirurgia de Parkinson. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alcineia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui no programa referencial. Bom, a cirurgia de Parkinson, ela é uma novidade, né? Vamos dizer assim, pelo menos aqui no Maranhão, é isso? Na verdade, não era para ser, mas acaba sendo uma novidade para muita gente, para muitos médicos inclusive, né? Porque durante muitos anos, assim, se achou que era uma terapia inacessível, cara, experimental, mas na verdade a cirurgia do Parkinson, né, que a gente fala que é a estimulação cerebral profunda, o implante de eletrodos, ela já existe no mundo há mais de 30 anos, né? Então ela não é tão novidade assim. Nós temos novidade dentro da cirurgia, ou seja, a tecnologia dessa cirurgia que cada ano a gente tem uma coisa nova. Nesse aspecto, a tecnologia vem ajudando bastante a medicina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, essa cirurgia, o que a gente fala para o paciente? A gente implanta eletrodos, no caso do Parkinson, né? Nas áreas do cérebro que estão relacionadas ao controle dos movimentos do paciente. E esses eletrodos, eles entregam a energia, né, que vai modular aquela área, aqueles neurotransmissores envolvidos nos mecanismos da doença do Parkinson, né, que levam aos sintomas da doença, né, o tremor, a rigidez, a lentidão. Então, é um tratamento assim, revolucionário para quem precisa fazer a cirurgia, né? É uma cirurgia simples, tecnicamente é uma cirurgia que não é tão complexa, mas o todo da cirurgia, ele é complexo por quê? Porque você precisa ter uma boa indicação para a cirurgia, não é qualquer pessoa que pode fazer a cirurgia, senão não vai ter um resultado bom como a gente gostaria, né? Depende do grau de Parkinson. Como é que é feita essa avaliação? Vou falar um pouquinho da indicação, né? Ótima pergunta. A maioria dos pacientes com Parkinson, eles vão muito bem no tratamento com as medicações, né? Medicações com fisioterapia, né? Mas em torno de 20% dos pacientes, eles evoluem com complicações motoras, por exemplo, com complicações da doença que não são mais tratadas com as medicações. A gente chama que são as flutuações motoras. O paciente está andando, de repente ele trava, ele tem os movimentos involuntários que a gente chama de discinesias, que ele não consegue controlar por si só, e as medicações tem hora que também não conseguem ajudar. Então, na hora que as medicações não resolvem mais, a gente tem a cirurgia, né? A cirurgia, ela cura o Parkinson ou não? A cirurgia do DBS, né? DBS é uma sigla em inglês, né? Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. Ela veio como uma terapia adjuvante ao que se já tem para o Parkinson, mas até hoje a medicina ainda não encontrou a cura para essa doença, né? A gente fala assim, um paciente com Parkinson que operou hoje, daqui a 10 anos, ele, comparado com alguém que precisava ser operado e não foi operado, ele vai estar totalmente diferente. É um outro paciente. Esse paciente que não operou e daqui a 10 anos ele vai estar de um jeito, e o paciente que operou ele vai estar de um jeito bem melhor, inclusive. A gente inclusive mostrou aqui, né, para o nosso público, um paciente que fez a cirurgia com você. Sim. Né, e que hoje ele tem mais qualidade de vida, ele consegue realizar, caminha, né, consegue realizar alguns movimentos. Sem dúvida. Melhora significativamente a cirurgia. Sem dúvida, né? Esse caso que você mencionou, inclusive quem não viu essa matéria, tá no YouTube, né? Tá lá no canal do programa no YouTube. Exatamente. Gente. Se vocês olharem, tem uma fotinho lá que ele tá bem magro, bem desnutrido, né? Por quê? Debilitado. Bem debilitado. Por quê? Porque a doença estava tão fora de controle que ele não conseguia se alimentar. Hoje ele está totalmente... Exatamente. É outro homem, gente. Outro homem, recuperou qualidade de vida, ganhou peso, né? Então você vê o tanto que a cirurgia foi importante para ele. Essa cirurgia, doutor Jairo, ela é realizada aqui em São Luís por você ou tem mais médicos que também realizam? Sim, eu realizo essa cirurgia. Eu não sou o primeiro a realizar em São Luís, né? Antes de mim já existia um outro médico, mas ele não mora mais na cidade, mas foi ele que começou esse trabalho, né? E eu sou uma das pessoas que tem essa formação, a minha formação foi em São Paulo, especificamente nessa cirurgia, e eu realizo a cirurgia aqui em São Luís, sim, onde o convênio do paciente autorizar, né?
nos grandes hospitais aqui de São Luís, São Domingos, UDI, né? É uma cirurgia que só é possível ainda, né? Pelo convênio ou pelo SUS também? No SUS, nós temos alguns lugares do Brasil onde é realizada, mas assim, a questão do acesso no SUS é uma coisa bastante complicada por conta do preço do material da cirurgia, que é um material importado, é um material que, para a rede SUS, ainda não foi incorporado o material em si. O código da cirurgia, ele, digamos assim, foi liberado para ser realizado, mas depende dos serviços para poder fazer as licitações, para ter um preço razoável para adquirir para os pacientes. Então, ainda é muito custoso isso no SUS, né? Então, para quem não tem condições ainda de realizar essa cirurgia através de convênio de plano de saúde, enfim, existem outros tratamentos que podem ajudar esse paciente? Assim, a gente tem, quem tem convênio pode usar o seu convênio para fazer a cirurgia, o convênio cobre os materiais da cirurgia, os custos hospitalares, isso aí está incluso no rol de procedimentos da ANS, né? O orçamento particular, assim, a gente sabe que é uma cirurgia cara, mas hoje a gente tem tantos financiamentos e eu creio que se a pessoa observar que ela vai ter uma qualidade de vida, ela vai encarar isso como um investimento, né? Mas para quem não precisa fazer a cirurgia, né, existem tratamentos alternativos, né? Inclusive, não vou nem dizer alternativo, um tratamento adjuvante é a reabilitação, que é a fisioterapia, que todo paciente com Parkinson precisa fazer, nós já falamos isso aqui inclusive, né? Nós temos também um tratamento, que esse é mais moderno, sim, esse é uma novidade, que é a neuromodulação não invasiva, que inclusive nós fazemos aqui em São Luís, lá no nosso consultório, onde a gente, através de uma bobina, a gente estimula as áreas do cérebro ali que estão também ligadas aos movimentos do paciente parkinsoniano, né? É uma técnica nova que as indicações estão crescendo cada vez mais, dentro do Parkinson, inclusive. E ela dá bons resultados também, E ela dá ótimos resultados. Por exemplo, para o paciente com Parkinson, tem se verificado que a neuromodulação não invasiva, que é a estimulação magnética transcraniana, ela tem melhorado muito os sintomas não motores do paciente, né? Aquele paciente que tem humor deprimido, que tem um quadro de depressão, a neuromodulação ajuda muito nesses sintomas, né? E a neuromodulação também ajuda no quadro de lentidão desse paciente parkinsoniano. É o que a gente tem hoje de grandes evidências da neuromodulação para o paciente com Parkinson. Conversei aqui com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, sobre a doença de Parkinson. Dr. Jairo, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aí. Obrigado. E se quiser deixar aí algum recado aí para o nosso público sobre a doença de Parkinson, sobre os tratamentos e as opções, né? Fica à vontade. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Cineia, por essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, que eu particularmente gosto muito, né? E como a gente está no mês de conscientização da doença de Parkinson, a gente fala que assim, é uma doença muito prevalente, as pessoas precisam realmente ter um conhecimento adequado da doença, do diagnóstico. Muitas pessoas levam anos até procurar um neurologista para iniciar um tratamento e a gente sabe que essa pessoa já perdeu alguns anos de qualidade de vida. Então, a pessoa precisa reconhecer esses sintomas iniciais, a lentidão para fazer as coisas, aquele tremorzinho de repouso que começa bem discreto. Então, eu acho que assim, divulgar essas informações para que as pessoas tenham atenção e, se por acaso apresentarem ou conhecerem alguém, elas procurarem um atendimento médico especializado com neurologista, né, para dar o diagnóstico correto, né, e iniciar um tratamento o quanto antes possível. Muito obrigada. Obrigado.